Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nessa véspera de jogo decisivo do Internacional. Amanhã, a essa hora, o Beira-Rio já vai estar com o Beira-Rio. A Arena vai estar com gente saindo pelo Ladrão, lá em Curitiba, e na outra semana, né, vai sair gente pelo Ladrão no Beira-Rio. Em 200 minutos, porque agora não é mais partida de 90 minutos, né? Em 200 minutos vai se decidir essa parada entre Internacional e Atlético Paranaense. Simplesmente times que eliminaram grandes, né? O Internacional eliminou Cruzeiro, eliminou Palmeiras, o Atlético Paranaense eliminou Flamengo, eliminou Grêmio. Quer dizer, é uma briga de cachorro grande, dá para assim dizer, não é, Gilmar Iser? Boa noite. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês sobre futebol, principalmente com essa decisão, né? E sem dúvida nenhuma, esse jogo vai ser um grande clássico, né? Pela ascensão que o Atlético Paranaense está tendo dentro do campeonato, indo para essa decisão, passando por uma equipe que era considerada uma das mais fortes, né? Que era o Grêmio. Mas o Inter também está mostrando tudo que uma equipe precisa ter, e eu estou confiando muito no Inter. Você acha que o Internacional leva o caneco? Eu acredito. Eu acredito, né, pela equipe que está tendo, comportamento deles em todos os jogos. Eu acredito que o Inter é o favorito. Maurício, e você que conhece os dois aí, né? Mais o Atlético Paranaense até do que o Inter, porque o Atlético Paranaense se conhece por dentro. Uma outra visão do clube, né? O que você acha dessa decisão? O Atlético ainda treme a perna quando vê um maior, ou não existe isso? Porque já decidiu com São Paulo uma Libertadores, já decidiu com o Flamengo uma Copa do Brasil, já ganhou um título brasileiro em 2001 com o Geninho, né? Ganhou uma Sul-Americana. Mas a gente tem que pensar o seguinte, Rec, decidiu 2005 Libertadores com São Paulo, perdeu, ok, tiraram o mando de campo da Arena da Baixada, o jogo foi no Beira-Rio, mas perdeu. 2013, decidiu no Maracanã uma Copa do Brasil, perdeu. O que eu acho que pesa pró-Inter nesse caso, Rec? É que o Inter, primeiro, são 2 pontos, decide em casa, isso é um fator que nesse tipo de duelo influencia muito, né, Gilmar? Verdade. E outra, o Atlético... Decide em casa em tese. Não, mas... Porque se perder feio, a decisão é amanhã. O Inter joga a segunda em casa. Que a gente tem a mania de dizer, decide. O que pode decidir... pode matar no primeiro jogo. Primeiro jogo já pode decidir no primeiro jogo. Agora, eu tenho entrevistado várias pessoas, Gilmar e Maurício, que têm dito o seguinte: depende do que fizer fora de casa. É verdade. Hoje eu entrevistei o Marcão, lateral esquerdo, ele disse isso. Mas mesmo conseguindo um bom resultado fora de casa, esses mata-mata são bastante preocupantes, sabe? Eu já participei de vários e tive bons resultados no primeiro jogo, e muitas vezes, com um bom resultado, você vem para o último jogo e só pensa em administrar o jogo. Eu vejo isso uma dificuldade. Quando uma equipe ela entra só para administrar o resultado que ela conseguiu, muitas vezes ela deixa de fazer o que sabe fazer. É o Grêmio de semana passada. É o Grêmio, eu ia dizer agora. É o Grêmio de semana passada. Pela qualidade que o Grêmio tem, como o Renato sempre fala, que eu também concordo que o Grêmio é uma das melhores equipes do Brasil, se não é a melhor, né? Ele não pode, no segundo jogo, ir para Curitiba e jogar apenas administrando aquele resultado positivo que eles tiveram. Ainda mais de 2-0. Se tem 2-0 de vantagem, vai para cima, joga o futebol que sabe, né, que ele tem condições de jogar, que ele ia conseguir estar na final hoje. Aquele estigma, Rec, que falam do Inter, que o Inter só ganha grandes títulos em casa, dá para usar o mesmo para o Atlético Paranaense. 2001, quando ele ganha do São Caetano, é ganhando em casa por 4-2.
Do Júnior de Barranquilla ele ganha nos pênaltis em casa também. É verdade. O Internacional é muito forte dentro de casa, né? Desde da minha época, que você ia lá, né? Isso. Trabalhava como repórter, né? Que ano foi aquilo? 93? Foi 92. Você foi campeão da Copa do Brasil? Eu só participei do primeiro semestre no Brasileiro. Eu participei no Brasileiro, eu estava indo na reserva do Norton e do Célio Silva, né? E fui praticamente 10 jogos do Brasileiro, e o Inter naquele ano estava em segundo, terceiro, não dava oportunidade para mim. E quando deu oportunidade, o Pinga voltou de lesão. Aí quando o Pinga voltou de lesão... A minha vez não vai chegar nunca. Não vai chegar a minha vez, né? Não. E até fiquei chateado com isso, pedi para ir embora. Mas tive uma sorte, né? Tive sorte da sequência no trabalho, porque eu fui para Portugal. Fui para o Marítimo da Ilha da Madeira, né? E no segundo semestre, daí o Internacional ficou campeão da Copa do Brasil, né? Um grande título. Né? Mas nós também, lá na Ilha da Madeira, fomos muito bem no Marítimo. Nós classificamos, foi o único ano que o Marítimo classificou para a Taça UEFA. Mas outro ponto, Rec, que pesa contra o Atlético... jogou no Inter e quase treinou o Grêmio. E quase treinou o Grêmio. Outro ponto que pesa contra o Atlético é não ter, nos jogos contra o Inter, um dos seus zagueiros titulares, porque já jogou a Copa do Brasil pelo Corinthians, e não ter o seu lateral esquerdo titular. Isso pesa. Quem é que não joga pelo Atlético? Não joga o Paulo Henrique, o zagueiro, porque já jogou pelo Corinthians. Pedro Henrique. E não joga o Adriano. O Adriano. Não, mas o Adriano veio depois. Sim, mas é titular. Quando pode jogar, é titular. E ele está jogando, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Então são duas peças. Se nós tivéssemos... A defesa do Atlético é ruim. Ainda mais sem dois dos 4 jogadores. E o Jonathan não joga também. Joga também o lateral direito. Não joga também. Mas o Atlético está fazendo um trabalho bem interessante já há vários anos, né? Que ele começa a trabalhar o campeonato estadual praticamente com jogadores do time B, né? E isso vai também passando uma confiança, né, para os jogadores, e os jogadores vão crescendo dentro do clube, né? E por isso que está despontando vários jogadores, né, da base do Atlético Paranaense, né, com esse belo trabalho. Gilmari, você está lembrando que em 92 eu era setorista do Internacional, eu acompanhei todos os jogos daquela conquista do Internacional. Desde Muniz Freire, lá em Cachoeiro de Itapemirim, terra onde nasceu Roberto Carlos, no Espírito Santo, e marcaram esse jogo para lá. E até fui conhecer lá os pontos onde o Roberto viveu e tal. E até o último jogo contra o Fluminense. E me lembro do Antônio Lopes mostrando no quadro negro como é que ele ia ganhar dos adversários. Sim. Naquela época tinha uma salinha que o técnico pedia um quadro negro, dizia, vou ganhar por aqui, por ali, por... E aquele time do Inter não era um cano de time. Não eram. Gato Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Pinga e Daniel da Costa Franco, Márcio, Elson, Homem Borracha, Marquinhos, Maurício, Gerson, Izinho ou Silas ou Luciano, né? Isso mesmo. Eram outros jogadores que tinha para reserva. Mas não tinha um elenco de 30 jogadores, não tinha. Tinha o Nando, centroavante no também. Campeonato Brasileiro já tinha feito um bom trabalho, né? Estava indo muito bem. Aí depois foi coroar na Copa do Brasil. Que bom. Estava falando com o Gilmar sobre continuidade. O Petralha pode ter qualquer defeito, mas ele dá tempo. Ele dá tempo até para alguns incompetentes que ele contrata, que ficam um tempo médio. Incompetente, que eu digo que não dão resultado, e ele segura. Sim. Ele segura, incompetente nesse sentido. Porque daqui a pouco o cara é competente, não vai bem. Não deu certo. Mas que uma das coisas, o Fernando Diniz, para ele mandar embora, precisou perder muito. É verdade. Até aquele Miguel Ángel, Portugal. O Miguel Ángel. Mas era atrapalhado. Mas logo depois da Libertadores já bailou. Durou até abril. Durou. Mas, Rec, o que eu acho que é principal no Atlético é que assim. Aqui, tá te conectando aqui o Bruno Soares.
Se o Maurício também custaram a mandar embora. Também custaram a mandar embora, mas eu dava resultado, né? Aí a história o Maurício trabalhou lá na rádio do Atlético. Trabalhou na rádio. Eu que comecei aquele projeto. É o gurizinho do Petralha que eu chamo aqui. Mas um dos méritos do Petralha, ele tem uma série de defeitos, como todos nós temos, muitos defeitos e qualidades, mas um dos méritos do Petralha... Mas quem odeia o Petralha, respeita o Petralha. Respeita. Teme o Petralha. É verdade. Eu acho que o grande mérito dele, Rec, é que hoje o próprio Thiago Nunes, no sorteio da CBF, o Luiz Carlos Júnior fez uma pergunta para ele do Twitter, perguntando se o time já tinha a mão do Thiago Nunes. Ele falou, não, esse time não é do Thiago, e não é do Fernando que estava antes. Esse time é a filosofia do Atlético. O Atlético joga assim, pode sair o Thiago e o Rec começar a treinar, o Gilmar treinar o Atlético, tem que jogar daquela forma. Se não jogar daquela forma, o Petralha e o Dr. Salim demitem o técnico. Eles têm uma filosofia de jogo. Isso é algo que a gente cobra dos clubes e não que a maior parte... Assim. Como não, Rec? O Fernando Diniz não jogava assim. Não jogava propondo o jogo. Não, jogava a moda Fernando Diniz. Goleiro jogando com os pés, o Thiago Heleno saindo com a bola. Essa conversinha aí é relativa. Rec, jogava nesse estilo do Fernando Diniz porque o Fernando Diniz foi contratado por ter esse estilo. Não, o estilo do Fernando Diniz é único no Brasil. Sim. Nem o Sampaoli joga assim, ninguém joga assim. Não, é que o Fernando Diniz... O Fernando Diniz é único, ser único aqui no Brasil. O Fernando Diniz... Nem o Guardiola joga assim. Então o Fernando Diniz exagera na linha de pensamento, mas a linha de pensamento é aquela, né, Gilmar? Isso, a linha de pensamento deve ser do clube, né, do Atlético Paranaense, deve ter essa linha. Eles contrataram o Fernando Diniz para isso, mas quem sabe o Fernando Diniz... extrapolou um pouquinho, entendeu? Não foi tudo aquilo que... ele não fez tudo aquilo que o clube desejava, quem sabe, né? Não, pode acontecer isso. Um caso que para mim é claro, o Rotti, por exemplo, é um bom técnico. O Petralha não vai contratar ele para o Atlético. Porque o Rotti não joga, não tem as suas equipes armadas naquele estilo. Isso mesmo. Eles vão contratar um técnico, um Abelão pode treinar o Atlético. Não pela questão financeira, porque o Abelão ganha muito, o Atlético não paga tanto assim. Mas o Abel joga nesse estilo. Já treinou o Atlético. Já passou na vida do Abel. Não, mas não vai voltar mais. Mas é por isso que o Atlético de vez em quando surge com um Lothar Matthaus, por exemplo. O Lothar Matthaus foi outro problema. O problema para ele sair foi outro. Deu problema com uma querida lá, né? Uma coisa de propor o jogo, né? Muitas vezes a gente extrapola, assim. Eu também gosto de propor muito jogo. O Mano Menezes é um grande amigo meu e a gente é da mesma cidade, praticamente. Ele é de Passo Sobrado, eu sou de Santa Cruz e a gente fazia jantas junto e tal. E ele falava para mim, Gilmar, te cuida, não seja tão ousado, tal. Ele falava dessa maneira, e muitas vezes é isso. Principalmente quando o treinador é novo, quando ele está começando um trabalho, que nós estamos falando do Fernando Diniz, né, começa um trabalho e ele pensa no jogar bonito, no propor o jogo, né, e tal. Só que tem alguns detalhes de coberturas defensivas que precisa existir, porque se não existir, acontece o que está acontecendo com ele, né? Ele sabe armar bem a equipe tal, né, em termos ofensivos, mas ele tem que ter esses cuidados de Celso Rotti, cuidados de Mano Menezes, cuidados de técnicos que dão preferência na parte defensiva também. Estamos com o Gilmar Iser. Estamos com o Gilmar Iser. Daqui a pouco estará aqui também o doutor Roberto Sigmund. Mandar os parabéns ao presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. Muitas felicidades. Aí está de aniversário o presidente do Internacional. Não veio mais no Cadeira Cativa. Com certeza quem perde mais é ele. Diga. Mas nessa linha de filosofia de técnicos, que eu vou ler os técnicos, desde o Miguel Ángel Portugal, que você citou para cá, você vai ver que não tem nenhum técnico retranqueiro. De 2014, vamos ver. Quando sai o Miguel Ángel para a sequência do Atlético, vem o Doriva, jogava para frente. Jogava para frente. O Leandro Ávila foi interino em alguns momentos. Depois vem o Claudinei Oliveira. Claudinei Oliveira era retranqueiro. Não, nem tanto. Mas não, retranqueiro. Retranqueiro. Não, retranqueiro. Depois vem o Anderson. O Anderson também não é dos mais retranqueiros. O Milton Mendes. Depois fica um tempo o Sérgio Vieira como interino. Vem o Cristóvão Borges, Paulo Autuori, Eduardo Batista, o Fabiano Soares, Fernando Diniz e depois o Thiago Nunes, que começa em 2018. Ele foi campeão com a base
no Paranaense Sub-18 em 2018, ganha a Copa Sul-Americana e segue. É uma linha de técnicos, né, Gilmar, que não tem retranqueira, que não tem um rote. O Paulo Autori o rote é um injustiçado. Muitos prega o equilíbrio. Tá aí o doutor Sigmund? Eu gosto dele. Bom cara. Campeão da América com o rote. Muitos não gostam, né, do Paulo Autori também. E com o Fossati. Né? Fossati é um grande amigo também. Diga. Muitos não gostam do Paulo Autori também. O Paulo Autori foi meu técnico em Portugal, no Marítimo, da Ilha da Madeira. Né? Ele é muito inteligente. E eu gosto do Paulo Autori. É um técnico que também propõe o jogo. Jamais procura só se defender. Tanto que lá em Portugal, nessa época, quando a gente jogava em casa, era 4, 5, era difícil os caras escaparem de levar goleada. Né? Quando jogar lá em Portugal é um pouco diferente. Quando tu vai jogar fora, eles até que fazem, né, uma graça, né, o adversário, mas quando vai jogar fora, eles só retranca. O senhor lembra do Gilmar Isser, doutor Roberto Silva? Jogou no Internacional. Tá diferente. Cabelos brancos. Porte físico também. Jogou no Internacional no ano em que o Inter foi campeão da Copa do Brasil. Maravilha. 92. Isso mesmo. Quem sabe isso não é um prenúncio. Né? Pois é. O doutor Silva está mais magro também, né? Quantos quilos já perdeu? Eu estou fazendo um regime bem severo, 1 semana e 4 dias. Perdi 6 quilos. 6 quilos em 10 dias? Nossa. 12 dias? Por conta de uma taxa de glicose muito alta. Você não está comendo nada. Massa, arroz, pão, isso aí tudo já era. As coisas boas eles nos tiram, né? Tu sabe que eu gosto muito de carro antigo, né? Então eu digo, depois de 60, eu estou que nem carro antigo, quando eu arrumo o radiador, né, e estoura a suspensão. Desde que não seja nunca um gordinho. Nunca está 100% bom. Desde que não seja um gordinho. Né? Nunca está 100% bom. Mas pode perder mais ainda cozinhando sem óleo na Frigigold. Frigigold, também. Vamos ter que negociar. É a saída. Vamos ter que negociar aí. É a saída. Mas eu cheguei a fazer um regime desse. É bom o cara se sentir mais leve, né? É bom. Tem um momento que o cara diz assim, vale o sacrifício. Daqui a pouco dá uma raiva. Já termina ali. Churrasco gordo. Fazer o quê? É da vida, né? Mas o Maurício está craque O quê? Na citação, citou vários treinadores, toda a trajetória. Mas com o doutor Google dá para... É fácil. Impressionante. E do Atlético Paranaense ele sabe tudo. Teu tempo não tinha isso. Não tinha. Não, mas aqui, eu vou aqui. Passou vários treinadores novos, né? Pelo Atlético, pelo que tu mostrou. O Claudionei também, ele... Claudionei é retranqueiro. Já foge essa tua tese aí. Claudionei fez o curso comigo na CBF. Um bom técnico. Bom técnico, eu gosto dele. É bom técnico. Mas domingo tinha um ex-presidente internacional defendendo a retranca agora lá pro jogo uma emissora de rádio aí. Casualmente estava indo no outro emissora e ouvindo a outra. Não é Deus. Se for Deus... Domingo é dia de Deus. Deus eu tirei numa entrevista coletiva que eu perguntei para ele. Então o senhor está falando, o senhor é retranqueiro de carteirinha. Ele disse assim, se for para dar os resultados que está dando, sou retranqueiro de carteirinha. Mas eu arranquei dele no Flamengo lá na retranca foi ruim. Pois é, mas quando abriu, na retranca estava 0-0. Isso mesmo. Ali foi... Sabe o que é? Eu acho que ali o Inter tem uma palavra da moda, né? A gente sempre usa as palavras do momento. Né? Eu acho que o Inter desfocou. Eu acho que o Odair exagerou na dose. Ele colocou os dois atacantes muito rapidamente, um atrás do outro. Não precisa aquilo. Tu vai com um jogo pensado de uma maneira. Resiste. Diz, agora eu vou ganhar. Não é assim. Não é mágico, né? Eu achei demasiado. E não é por causa do resultado. Eu disse, mas será? No Maracanã, com 70 mil pessoas? É a tentativa de marcar o gol qualificado, Raik. É o gol qualificado. Que agora não tem mais na Copa do Brasil e tem na Libertadores. Foi uma proposta, né? E muitas vezes não dá certo, né? Mas esse jogo de amanhã é um jogo perigoso. Vamos ganhar, vamos torcer para ganhar, mas é um jogo... Olha o que aconteceu com o nosso rival lá. O estádio, bom, vocês conhecem,
O estádio do Atlético... Joga. Aquele negócio parece que tem amplificador lá dentro, quando fecha aquele troço. Ainda mais fechado como foi no caso do Grêmio, né? E ecoa. E o campo, aqui do lado do jogador, que tem... Eu acho que o campo, a questão do gramado sintético é assim, o cara começa a jogar futebol, na escolinha, na zona, não sei o quê, a memória remota dele grava a velocidade da bola, grava, então assim, tu tira o jogador que tu joga no gramado sintético e bota ele no gramado natural, no piso natural, a memória remota dele sabe qual é a velocidade da bola, etc. Agora, lá o cara entra tateando. Porque o jogador não está acostumado, então aquilo assusta, aquilo atrapalha. É estranho sim. E aquele negócio fechado e ecoando, aquilo parece que tem amplificador lá dentro daquele troço. Parece a bomboneira. A bomboneira, mas a bomboneira tem uns alto-falantes lá. Mas eu não sei se aquilo não tem. Que o Pelaipe disse que tem torcida eletrônica. Mas lá parece que os caras estão gritando no ouvido da gente. Mas, doutor, tem uma outra situação que envolve esse momento de Internacional e Atlético. Eu já sou espiado por natureza, porque eu já vi coisas no futebol, né? Eu já vi lateral pipocar na véspera de decisão, o Hidalgo lá em Tóquio, e o Abelão tirou. Sim. Né? Para mim não restou nenhuma dúvida, depois da conversa que eu tive com o Abel, que ele pipocou, disse, não, já está curado, mas não quer jogar, não vai jogar. Não quer jogar, não vai jogar. E o treinador tem que ser sensível. Não quer jogar. Como é que eu vou botar um cara que não quer jogar? Esse é o momento, né? Ele não me disse também. Esse é o momento técnico. Esse é o momento técnico. E foi o que eu acho que também, estou falando muito no arquirrival aqui, mas foi o problema do pênalti, aquele do menino, aquele que foi o último a bater. Mas não podia, erro do Renato. Isso aí é erro do Renato. É que as pessoas não têm medo de dizer porque é o Renato. Não pode botar o PP por último. Qualquer outro daquela série ali. É o goleiro. O David Braz, que está iluminado, está com crédito, né? Bom, sei lá, né? Alguém que não fosse o PP. Mas o PP já tem aquela marca daquele jogo contra o CSA, que ele bateu boca nas redes sociais, já se desgastou, agora teve que se desligar de redes sociais aí para poder conviver em paz, né? Para se recuperar, para depois voltar. Mas em relação ao campo do Atlético, eu estou bem espiado. Esse negócio de política da boa vizinhança, só está existindo em relação ao Atlético Paranaense, porque não existiu até aqui. O Internacional é a Márcia do Índice, nota 10. Né? Só está existindo porque o segundo jogo é em Porto Alegre. Então, o Atlético também quer experimentar o campo do Inter. E outra... Sim. Terminado o treino do Inter agora à noite, eles vão tocar-lhe água naquele campo. Eles tocaram da outra vez? Mas eles tocam água sempre. Não, mas agora é o seguinte, o Inter vai experimentar outro piso. Esse piso aqui seco, e amanhã vai encontrar outro piso. Amanhã pega molhado. Porque resvala aquilo. Então esse negócio de experimentar o campo, uma ova. Eu prestei atenção naquele jogo. Isso é armadilha. Naquele jogo do Grêmio, eu digo, mas vem cá, esse campo não é sintético, os caras pareciam que estavam embarrados. Sim, é a fibra de coco que é utilizada. Coco, Eles molham muito e aí quando o jogador cai dá essa... Cheio de mandíbula. Não, mas o que eu ouvi dos jogadores, e eu sempre cito o Maicon, que esse foi o que me marcou, a primeira vez que o Grêmio jogou lá com o Atlético Paranaense. Ele disse, não, campo assim não tem problema de ser sintético. Agora se molhar... Mas é que ele é sempre molhado, doutor Sigma. O Atlético sempre molha antes dos jogos. E aí, Rec, eu não acredito tanto nessa tua tese de alguma mutreta. Esse petralha é uma flor. Mas, Rec, faz o quê? Uma joia. Faz o quê? Um mês que o Inter jogou. Já disse que foi roubado no Beira-Rio. Tá reclamando do VAR. Disse que foi roubado. Aliás, parece que... Aliás, está pedindo que a torcida tome uma... Isso é perigoso, né? Que a torcida tome uma providência. Então vamos quebrar lá os tenores. O Atlético... Engraçado que faz uma semana e pouco ele eliminou o Grêmio. Porque todo mundo reclama que foi pênalti. Aliás, já eu comecei a ouvir mais gente, tem mais gente que viu que acha que não foi pênalti. Essa história que o Maurício até falou, da altura, que tem que passar do ombro. É que assim, Rec, a nova determinação da FIFA, que está valendo agora. Primeiro, o árbitro tem que considerar se o movimento é natural ou não. Se a gente cobrir na imagem o jogador do Atlético e observar o Jeromel faz o mesmo movimento. E isso já torna o movimento natural. Segundo ponto, para a FIFA, além de ser natural o movimento, o braço tem que estar abaixo da linha do ombro. E estava. Por isso, o árbitro considerou.
Terceiro ponto, que o árbitro considere, e esse é o ponto interpretativo mais difícil, inclusive, para o VAR. E talvez isso é que faça demorar tanto. Wagner Nascimento era o árbitro e o Braulio do VAR, ao contrário do que alguns acham, e vazou a conversa agora, o Braulio teria dito que não foi pênalti, mas queria que ele decidisse com a sua cabeça, o Wagner Magalhães, porque a bola tocou na mão e o juiz não tinha visto. Diz, olha, tocou na mão, mas para mim não foi pênalti. Agora eu quero que você decida olhando o lance. E ele decidiu igual o VAR. Então aí foram dois árbitros que decidiram. Sim. Porque até então se dizia, ele contrariou o VAR. E aí tem o seguinte, Rec, que é o terceiro ponto, que esse é o ponto que o VAR demora tanto para analisar. A partir do momento que o Dr. Sigman está cabeceando a bola e a bola bate no braço do Gilmar Iser, o árbitro de vídeo e o árbitro de campo tem que avaliar se o Gilmar Iser, nessa fração de segundo, fez algum movimento extra para tentar bloquear a bola. Como, por exemplo, foi o lance do São Paulo, que o jogador se vira para a bola bater no braço. Esse é um movimento extra após a batida da bola que caracteriza em falta, caracteriza em pênalti no caso. Isso tem que ser analisado. Esse é o ponto, são esses 3 itens que tem que ser preenchidos. Tem que ou ter um movimento após o contato do jogador, no caso, após o contato do Jeromel com a bola, o Wellington teria que ter um movimento diferente do natural, o movimento dele inicial tem que ser natural para não ser pênalti, e o braço dele, para ser considerado movimento natural, tem que estar abaixo da linha do ombro. Virou muita frescura, porque é muito critério. E o pênalti em favor do Inter contra o São Paulo, ele dá se ele quer. Sim. O cara tá aqui, bate na mão dele, porque aí ele bateu, não. Não, mas Rec, aí não é mais junto ao corpo. Aí é porque espalmou a bola. Não, Rec, é porque aí, muita tese. Nesse caso... Antes era a mão na bola e bola na mão. Nesse caso, vale o terceiro item que eu falei. Não. Tem uns 80 itens. São 3? Se após a batida da bola o jogador faz um movimento de bloqueio, que foi o caso do jogador de São Paulo, ele tá de frente, que nem eu tô de frente para a câmera 4. A bola tá vindo, vai passar um pouquinho pro meu lado, eu me viro um pouco para bater no meu braço. Isso é um movimento antinatural. Agora, se você ouvir comentarista de arbitragem, ele vai te convencer que foi pênalti em favor do Grêmio contra o Atlético Paranaense e não foi em favor do Internacional. Olha, em favor do Inter, eu ouvi o Sandro Meirahit dizendo que foi. Mas eu estou dizendo, se pegar o contexto... Não, eu também acho que foi pênalti a favor do Grêmio. Porque ia ser uma bola em direção ao gol, né? O movimento que ele fez foi involuntário. Mas ele corre o tal do risco? Ele tomou, né, um espaço que ia em direção ao gol, a bola era, para mim, é pênalti. Tá, e a outra que ele amplifica o espaço corporal, assume o risco de fazer o pênalti, porque quando ele sobe com o braço aberto... Rec, então, aí tu vai para outro quesito. Essa questão do risco ou não vale na primeira análise. O movimento foi natural ou não foi? Se tu tentar pular aqui, tu que tá sem um microfone sem fio, pode pular. Se tu pular, tu vai usar o impulso. Se tu utilizou o impulso para pular, eu não posso considerar utilizar o impulso um movimento antinatural. Agora, tu não vai pular com os braços levantados. Já está pronto para apitar nessa confusão. Agora a questão não, só falta eu emagrecer um pouquinho que eu posso apitar já. É nova carreira. Não, mas tem uns que estão mais gordos. Olha aqui, ó, vai ser árbitro. Logo nós vamos ver o Maurício apitando aí. O senhor acha que ele daria para um árbitro? Mas com essa explicação toda, termina o jogo, o cara vai para cima dele e dá uma explicação dessa, não é vona. Tá inocentado. Só que aí... É bom se ele não tiver preparo físico para ir para o campo, ele vai ficar condenado. Vai. O cara fazendo... O Weber Roberto Lopes está mais gordo que o É o que eu ia dizer, exatamente o mesmo exemplo. Se o Weber pode correr, eu também posso. Né? Tem conversa também. Mas o que eu acho... Vai apitar a Série C, jogo do Confiança. Não, aí é mas eu não vou marcar aquele pênalti do Náutico. Deu um pênalti também do Náutico. Lá não marca. Lá não é VAR, lá é dar. Lá o cara toma um tapa do lado do ouvido. Aquilo ali, eu tenho até vergonha de ver aquele lance na televisão. Aquele do Marinho desacreditam a arbitragem. Desacreditam no VAR, né? Não, o do Náutico não tinha VAR. Não tinha. O Náutico não tinha. O que acontece mas o do Marinho tinha. Terceira divisão Mas o Voaden estava a 3 metros do lance. De frente. O Voaden estava de frente para o lance. Ele até podia errar, porque todos nós somos falíveis.
Mas eu não sei se ele apitou com medo daquele estádio todo que poderia vir abaixo, alguma coisa assim. Porque, olha... Pode ser, né? Vai pro hotel depois, tem que pegar o avião. O caminho aquele lá de Recife. Olha aqui, eu acho uma coisa, o VAR, tá, tem demonstrado algo para nós. Aonde que tem menos erro e menos discussão com a utilização do VAR? Né? Menos erro e menos discussão tem no impedimento. Dificilmente dá algum erro quando há dúvida a respeito do impedimento, vai tirar a dúvida na Só tela, bastante, né? E não tem dúvida, e 95% é acerto. Isso não é tem dúvida. Por quê? Talvez porque a regra seja inflexível. O que o VAR está indicando hoje é que nós precisamos de regras inflexíveis, do tipo, dentro da pequena área, bateu na mão do jogador, é pênalti. É que, doutor Sigma, eu acho que o nosso problema hoje é que, assim, o VAR, nos campeonatos nacionais, onde ele está dando mais problema é no Brasil. Por dois motivos que são muito importantes. O primeiro é que o Brasil já tomou até uma luz alta da FIFA. A FIFA divulgou semana passada ou retrasada uma circular, deixando novamente claro que o VAR deve atuar em situações de erro claro do árbitro de campo. Aqui, e hoje os árbitros brasileiros eles estão apitando com a bengala do VAR. Banalizou. É qualquer coisa, não, eu boto a mão no ouvido e eles vão revisar lá. Esse é o primeiro erro do árbitro brasileiro. Concordo o segundo erro é que, de certa forma, isso não é uma orientação da FIFA, mas ela é um pouco uma orientação da CBF. Porque está acontecendo em todos os jogos. Então tem que ter sido uma orientação. De não, vamos fazer o correto, vamos fazer o justo. Mas sabe qual é o risco? E aí a gente está tentando reinventar o protocolo do VAR. Mas sabe qual é o risco disso? Agora estou falando do ponto de vista de justiça desportiva, estou falando do ponto de vista jurídico. Até hoje, quando se alegava erro de fato, na discussão de um lance, por exemplo, de um pênalti, seja lá, qual era a postura da justiça desportiva, do STJD ou do TJD? Olha, trata-se de um lance momentâneo, de momento, né, de pronta decisão, passível de erro de interpretação, logo não pode ser discutido aqui no tribunal como erro de fato. Né? Não há prova nenhuma da existência de má-fé, de que recebeu para fazer aquilo, de que quis beneficiar o outro, logo, erro possível. Muito bem. Não existia VAR. Hoje o que acontece? Bota a mão no ouvido, dúvida. Vou assistir a imagem. Né? A imagem está ali. No momento que ele assiste a imagem e decide, ele tem materializado o fato. O fato é aquele. 2. Materializa o fato e usa aquela imagem como fundamento da sua decisão. Logo, eu posso discutir a existência de erros de fato, sim. Porque está ali. A bola bateu na mão do jogador dentro da área. Né? E acaba aquela discussão dizendo, não, foi pronta, a decisão dele foi em cima do fato, né? Em cima da existência do fato. Ele teve tempo para raciocinar. Né? E teve auxílio. E teve um coletivo raciocinando. Então eu acho assim, ó, daqui a pouco, né, isso eu levantei domingo no programa de rádio que eu fui. Né, me surgiu na hora, estava até o Nestor Rain e tudo, eu disse, pô, brilhante essa tese, não sei o quê, porque daqui a pouco os troços não tem mais fim. Daqui a pouco o que não podia fazer no futebol, hoje enseja fazer. Se ao final de um campeonato eu quiser discutir um lance com outro coletivo, eu posso fazer. Mas o Náutico entrou, o Paysandu entrou contra o Voada, entrou pedindo anulação. Embora não tenha sido VAR, nem VAR, mas imagina se tivesse. Imagina se tivesse. Mas nós tivemos... Nós tivemos... É isso que eu estou dizendo. Ampliaria a discussão. Agora, mas nós tivemos o Botafogo entrando no jogo contra o Palmeiras, que o árbitro marcou o pênalti depois de a bola voltar a rolar, que o pessoal do VAR estava revisando ainda o lance, o árbitro disse que não autorizou o reinício, mas que a bola começou a rolar e depois ele parou, foi para o tribunal e o tribunal não deu ganho de causa para o Botafogo, deu os pontos para o Palmeiras. Agora, o que o Sandro Meirahit fez foi outra coisa. Ele insinuou, e por ser ex-árbitro e ter apitado 2 Copas do Mundo e por ter adquirido peso, ele foi meio moleque na interpretação dele, né? Porque por isso que os árbitros entraram com uma representação contra ele.
Porque ele disse o seguinte, muito estranho o pênalti que deu o Voaden. Ele ensinou... E ele tem mais peso pela emissora que ele trabalha, por ter apitado 2 Copas do Mundo, por ser do ofício. Ele ensinou a Mafena. Ele ensinou a Mafena. E aí... Foi aos 47 do segundo tempo, não foi o pênalti? Foi. Fosse na época do Grêmio, o Náutico ia errar. Ninguém ia querer bater. O Cook, estão procurando ele até hoje, na hora do pênalti. Estão com a bola até agora para entregar para ele. Não quis bater o primeiro e não quis bater o segundo. Mas só se o treinador fosse o Mano Menezes, né? Que tem sorte, né? Mas naquele lance. Os bons, né? Mas independente disso, até eu queria botar a discussão aqui, porque essa foi um dos pontos lá que nós conversamos no domingo com o Nestor Rai, com o João de Almeida Neto, estava lá também. Equipe pesada. Só data vênia, hein? Só data vênia. E o Mário Sérgio Martins. Também. Outro data vênia. Mas outra coisa que nós discutimos, e foi uma conclusão que nós chegamos, começando pela discussão do VAR, é que a qualidade da arbitragem no Brasil caiu muito. Entende? Muito. Porque com VAR ou sem VAR, estão errando demais. Entende? Então, mas, doutor Sigma, o Daronco era o nosso 3º ou 4º árbitro e hoje dizem que é o melhor do Brasil? Não, como o 3º ou 4º? Ele já há muito tempo é o primeiro árbitro do Rio Grande do Sul. Não, mas há uns 5 anos. 5 anos, sim. E há porque 6 anos ele era o 3º. O Voaden começou a rodar nos testes físicos e mudou a hierarquia. E aí o Jean-Pierre continuou como 3º. Sim. Mas então há 5 anos é o melhor árbitro do Rio Grande do Sul, onde é a melhor escola do Brasil. Simon, Gaciba. A partir do momento que em 2 ou 3 anos o Rio Grande do Sul perde o Simon e o Gaciba, se perdeu o quadro de árbitros do Rio Grande do Sul. Alguns dizem que ele é o melhor do Brasil, mas as 2 últimas Copas do Mundo que apitou foi o Sandro Meirahit. Exatamente. Que é o árbitro que mais apita fora do Brasil. Que também não é grande coisa. O Wilton Pereira Sampaio. Isso tu tá concordando comigo, Rec? Mas o Voaden é bom árbitro, ele não está numa boa fase. Não, o Voaden ele está atrapalhado. Eu acho que um pouco é soberbo, porque não é possível. Voaden ou Daronco? Assim. Não, Daronco não está numa boa fase. Acho que ele começou a ficar muito preocupado com o físico. Sabe? Não, e apareceu naquela brincadeira de humor lá do Sou Louco por Copa América, o humorista fez ele bombadão e já se perdeu. E o pior é que isso aí afeta. O cara fica meio bobo, acho, porque não é possível. Ele apitava mais. O Voaden apitava mais. Às vezes é fase, né? A gente não conhece como está a vida dele também. O cara está numa fase pessoal que não é. Não, mas assim, pode. Os nossos A gente esquece, né, que jogador de futebol, árbitro, dirigente, tudo é ser humano. Tudo é ser humano. Tem um dia que tem uma fase que está ruim, né? Agora tem dirigente, jornalista e tal, que acha que eles não têm nem mãe, inclusive alguns, né? Mas, Rec, pega o nosso quadro de árbitros hoje. Os principais árbitros brasileiros. Daronco, que para mim é um árbitro mediano. Não, você mesmo começou com o Daronco. Sim. Estava corneteando até agora, que alguns indicam como o melhor. Sim. Aí, primeiro que tu fala, Daronco. Sim, eu tô te mostrando como o nosso quadro de árbitros é fraco. Mas o Daronco, quando engrossava qualquer jogo, a frase não é minha, é do Luiz Fernando Gomes, que é o diretor de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol. Qualquer jogo que engrossava, ou que se pressupunha... Podia engrossar. Podia engrossar, botava o Daronco. Daronco. Até por ser forte. Sim, mas Daronco, os principais árbitros do Brasil, Daronco. Se tu fosse boleiro, tu encararia o Daronco? Não, eu não encararia uma autoridade. Respeito a autoridade. Eu não digo que ele fala bem, pipocou com... Mas doutora Sigma... Requintadamente. Nem é pelo tamanho dele, né? Mas pode ser um nanico árbitro. Se é autoridade, eu respeito. Gilmar Iser apitando, tu já ia pipocar também, já. Sendo autoridade, eu respeito. Mas... Daronco. Viu? Começou de novo. Mas a segunda chance do tempo vai se recuperar. Mas eu tô falando como o nosso quadro de árbitros é mediano, de mediano para ruim. Tá Daronco, Éber Roberto Lopes, tem aquele do Pará, o Delson Freitas. Aquilo ali foi o cara que mais andou para trás, eu acho. É um pipoqueiro de marca maior. Quem mais? Tudo dá bolinho com ele. Né?
Ele apitou o 5-0 do Grêmio contra o Internacional. Foi praga de Colorado, acho que tá uma maleza. Tá, mas vamos lá. Principais árbitros do Brasil. Vai ter o Luiz Flávio de Oliveira. Não lembro desse jogo? Tirou da estatística. Apagou. Minha memória é seletiva. Mas vamos lá. Delson Freitas é um dos principais árbitros. Esse, né? Tá. Nós temos dentre os principais pela... Wagner Magalhães, apitou o jogo do Grêmio. Wagner Magalhães. Tem o Wagner Hilley também. Aquele Wilton Pereira Sampaio. O Wilton Pereira Sampaio é razoável. Mas que é razoável, ele tá apitando tudo que é jogo. Sim, é razoável. Eu gosto dele, acho bom. Eu gostava desse Sandro Meirahit, mas aí ele viajou na maionese também. Aí tem o Rafael Klaus. Esse é o melhor de todos. Que pra mim é o melhor de todos. Mas não tem o status de melhor de todos. Quem mais tem? O Luiz Flávio de Oliveira. Voaden, Jean-Pierre. O Voaden já tá na parte final da carreira. Ele não é mais... O Voaden não tá no topo da... Vai dizer que foi problema de visão, né? Que ele tá velho, alguma coisa. Não, eu vou dizer que ele tá já na reta final da carreira. Não tá? Ele está na reta final da carreira, não tá? Ele tá na FIFA? Tem aquele do Paraná aí... O Trace? Não. Não, o Rodolfo Toschi Marques. Toschi Marques. Também é ruim. Esse aí anulou um gol do Internacional contra o Palmeiras, que aquilo ali é coisa de polícia. Eu acompanhei... Aquilo ali, eu vou te dizer um negócio. O cara para anular olhando no VAR... Ele tem que ter uma fé, né? Não é possível. Eu vou te dizer o seguinte, eu trabalhei em campeonatos estaduais com o Rodolfo Toschi Marques e com o Daronco. Para mim, os dois são do mesmo nível. Bom, mesma ruim. coisa. O Toschi tem que andar um monte para ser Daronco. Não. Tô falando que são do mesmo nível. Tu não gosta do Daronco? Alguma coisa... São do mesmo nível. O Daronco não é muito melhor que o Rodolfo Toschi Marques, que para mim é um árbitro médio. O Daronco não anularia aquele gol do Inter e Palmeiras? Não sei. Do Cuesta? Não sei, o Daronco já cometeu umas coisinhas aí. O Daronco já teve jogo depois da Copa América que ele apitou, que ele ouviu o bronco até do Sandro Meirahit. Eu não sei se é o Lauro ou Laura que pergunta aqui. Lauro. Por que vocês não falam que o Léo Gomes estourou o joelho por causa do gramado sintético? Não nos veio a situação. Essa informação. Mas não foi por causa do gramado sintético? Mas já teve jogador que estourou. O Sorondo. Lembra daquele... Sorondo. Não, mas aí é foi diferente. Foi o Sorondo ou outro zagueiro? Sorondo. Estourou no Zequinha. No Zequinha. Aí foi o Sorondo, mas o gramado do Zequinha... Nem sei, ele estava estreando pelo Grêmio, né? Eu acho que sim. O gramado do mas Zequinha melhorou teve um agora, zagueiro uruguaio que na época do Fossati, que veio para cá também, que era um guri bom, que estava começando, estava se afirmando. Foi num jogo do... Se acabou ali. Foi num jogo lá no Zequinha. Eu não me lembro o nome dele. Mas era um uruguaio que veio para cá, que tinha uma boa expectativa. Uruguai? Não é um lateral direito? Bruno, lateral direito. Pô, minha memória não tá ruim, hein? Foi para eu lembrar do Bruno, olha. É só tu e o Fossati. Fossati foi buscar o Bruno. Mas ele se arrebentou lá, te lembra? Eu não lembrava do fato também. Acho que ali, inclusive, ele voltou para o Uruguai, parou de jogar futebol. Eu me lembro de um que o Grêmio trouxe do Uruguai. Se é que alguma vez jogou, né? Gilmaris, eu lembro que que o Grêmio trouxe do Uruguai, que quase matou o Tite do coração. Pablo Hernandes. Eu chamava ele de Pablito, por causa do Paulo Santana, para indicar. Mas o Pablito tá demais. Quanto tempo faz isso do Pablo Hernandes? Faz uns 10 anos. Rec, vai chegar correções aí dos nossos telespectadores. O Sorondo, quando ele se lesiona no Passo da Areia, ele está jogando pelo Inter, dia 24 de março de 2011. Então foram dois do Inter. Foi o Sorondo e o Bruno. Jogava no Inter? Jogava no Inter. É que no Grêmio ele não conseguiu jogar, por isso que eu fiquei com o Grêmio na cabeça. Ele estreou no Inter em setembro de 2007 e essa foi a terceira vez que ele se lesiona gravemente e virou desfalque por 6 meses e depois não jogou mais. Eu acho que essa lesão que marcou o Dr. Sigmund do Uruguai foi a do Sorondo. Vamos atender os anseios dos telespectadores e falar do jogo de amanhã. Por onde o Inter pode ganhar e por onde tem o maior risco de perder? Posso começar? Claro. Pela lição que nós vimos no jogo passado havido lá na arena deles, né? Humildade sem salto alto.
Eu acho que é isso. É um grande adversário. O senhor acha que o Grêmio jogou de salto alto? Acho que sim. Quando ele viu que ele teve, que o tamanho da onça que ele tinha pela frente, ele não conseguiu respirar até o final do jogo. Estava completamente perdido. Aquilo não se dá por acaso. O que falta? Jogadores de futebol para o Grêmio não falta. Não. Né? Nome a nome, os jogadores do Grêmio são melhores do que do Atlético. Né? Mas o Grêmio não tinha Maicon, capitão, e Everton, goleador. Tá bom, mas tem mais time. Para perder daquele jeito, também. Porque não é perder, é perder daquele jeito, porque parece que levou um choque e foi até o fim, sem capacidade de reação. E o senhor secando? Não, eu estava vendo para poder falar o que eu estou falando agora. Tem que ir com humildade, que ir com humildade, é um grande time. Lá e aqui, não está ganho nada. O Internacional tem que lutar com responsabilidade. Mas o senhor tem razão. Se achar que está ganho, já está morto. Ontem eu fui jantar e encontrei, por acaso, o Alexandre Charles Barcelos, o Alê, tá? Que foi, quando eu fui vice-presidente de futebol, foi meu o senhor acha que vai ser ele o presidente do Inter ou o Roberto Melo? Olha, se o Inter ganhar esse título e essa diretoria merecer permanecer, né? Que é uma hipótese, eu prefiro ele como presidente. Né? Eu prefiro ele como presidente, porque eu acho ele mais independente. Entende? Eu acho que ele é mais independente de Deus. É isso. Acho ele mais independente. De Deus e do homem do supermercado. Acho que ele é mais independente. Conheço o Alexandre, acho que o Alexandre é um cara, primeiro um cara, assim, a grande virtude dessa direção, e eu nunca neguei isso, já critiquei por questões administrativas, por forma de gestão que não concorda, etc, tá? Ou que não concordei. Mas a grande virtude dessa direção é que ela é honesta. Esse é o primeiro passo perto do que nós tínhamos, entendeu? Porque o Internacional caiu para a segunda divisão, assim, abriu um fosso imenso, né, na sua história. E estou aqui do lado de um jogador de futebol que sabe disso, porque assim, o que acontece na administração talvez não seja o suficiente para botar um time campeão, tá? Mas é o suficiente para estabelecer a derrocada, porque chega no vestiário. E está o Cruzeiro aí. É isso. Está o Cruzeiro escancarou isso aí, né? Chega no vestiário. No vestiário. Gilmar, a mesma pergunta para ti. Por onde ganhar e por onde perder? Eu acho que o Inter aprendeu naquele jogo contra o Flamengo, na eliminação contra o Flamengo. O Inter deve ter aprendido muitas lições. Nesse primeiro jogo, ele precisa entrar da maneira que ele joga, sempre, independente de local. Né? E eu aposto muito na velocidade do Nico Lopes, eu gosto, acho um jogador bastante interessante, e também nas infiltrações do Edenilson. Edenilson foi meu jogador no Caxias, é um jogador muito interessante. O Nico Lopes fazendo ou não fazendo gol, que acabou sendo a discussão principal, ele é um jogador importante pela velocidade que ele dá. Sim, então, se ele faz gol ou não faz gol, é secundário. Sim. Não se joga só fazendo gol. Tira o marasmo do jogo. Não se joga só fazendo gol. E sabe que isso é um negócio que o Internacional não é de hoje, doutor Cid. Especialmente jogando fora. O Internacional parece que gosta desse marasmo. Tem horas que o Internacional vira irritante e que com o Odair até é menos vezes. Sim. Menos vezes. Mas o Odair foi uma grande, assim, para mim foi uma grande surpresa, né? Porque, claro, é novato, né? Um clube do tamanho do Internacional, com a história não é fácil. E pegar na condição que ele pegou. E a sua desconfiança era de quase todos. Saindo da segunda divisão, né? E com jogadores ali que nós sabemos que são difíceis de lidar, que são jogadores que têm uma história dentro do Internacional. Ele se reafirmou, ele se afirmou com muita habilidade. Aqui tem um recado de Santana do Livramento. Achei que o VAR não ia piorar mais. Não. Achei que com o VAR iria piorar, mas parece que piorou mais. É isso que ele quis dizer aqui, porque foi meio truncado o recado. Ele não quis dizer que achou que com o VAR ia melhorar e piorou mais. Mas ele escreveu outra coisa. Se ele achou, ele escreveu outra coisa. Eu li duas vezes aqui. Olha aqui, o Astélio Weber. Ele não mandou o recado ainda, tá digitando aqui, então vamos para o próximo. Um abraço ao REC, Gerson, pai do zagueiro Gerson.
na audiência. Aquele que jogou no Grêmio. O Gerson, que jogou no Grêmio na zaga. Eu até queria ver o outro recado aqui completo, mas está demorando para escrever. O Mauro, lá de Alvorada, está lembrando da frase do Guerrinha, que para acabar com a interpretação, bateu na mão é cal. Acaba com isso de tal jogo deu, tal não deu, tal árbitro deu. Mirou na mão, que nem teve esses dias a interpretação do árbitro, diz que não foi pênalti. O cara provocou, né? Porque ele mirou na mão do cara. Mirou na mão do cara, pô. Aí como é que tu vai saber se o cara mirou ou não mirou? Né? Tem que estar atrás do cara, olhando o pé do cara. Sem cabimento, né? Olha que o seu Astério Weber tem 73 anos, em março completa 74, nos mandando um abraço aqui e está digitando aqui uma mensagem que depois eu leio na sequência. Bom, doutor Sigma, esse Inter que se projetou, que se construiu... Que ressurgiu da cinza. Ressurgiu da cinza, que se consolidou. O senhor já vê como confiável? Acho que sim. Hoje é um grupo de jogadores confiável, a tendência é melhorar, né? Acho que o treinador, a tendência também dele é melhorar na convivência com os jogadores, na experiência pessoal dele, na afirmação. Para ele ganhar esse título seria muito bom. Porque o senhor trabalhou no dia a dia do futebol, o Gilmar trabalha ainda hoje no dia a dia do futebol. O manancial de coisas que chega é cada vez mais rico. Porque agora você tem mais recursos eletrônicos, mais auxiliares e tal. Eu acho técnicos, né? Os recursos técnicos de avaliação de um atleta são, principalmente se houver por parte de quem contrata boa fé, né? Ele usa esses recursos em favor do clube, né? E não contra o clube, porque esses recursos também não são tão recentes assim, né? Mas eles podem ser negligenciados, eles podem não ser utilizados, pode ter um interesse comercial daqui, uma pressão dali, mas a utilização desses recursos é fundamental, né? É um aspecto fundamental e hoje tem como medir a condição física do jogador em tal ou qual circunstância, assim por diante, né? Gilmar, e o Novo Hamburgo vai ou não vai? Vai. Estamos melhorando, evoluindo cada vez mais, né? Mesmo jogando com uma equipe jovem, apostando na base, no sub-20, sub-19, sub-20. Esse é o trabalho hoje da Copa RS, tentando descobrir novos talentos aí para o futebol, né? Mas apostando também na busca aí de uma vaga na Série D do Brasileiro e da Copa do Brasil. Mesmo né, fazendo um investimento mais discreto, dizendo assim, né? Porque agora, domingo, nós vamos jogar contra o Aimoré. Mas é só guri? Tem 5 ou 6 profissionais para dar uma base, uma experiência, e a maioria é só gurizada. É o Lauro, goleiro? Lauro. Tu no comando ali? A última vez que eu estive aqui estava o Lauro. Aqui, né? Lauro, Tá o Lauro, o Goiano, o... Goiano não é o Márcio Goiano. Não, o Márcio Goiano está no Aimoré. É o outro Goiano, o Danilo Goiano. Isso, volante, né? E o centroavante também é mais experiente, o Luan, esse veio de Recife e está fazendo um bom trabalho com nós. É mais ou menos, esses são mais os 4, 5, 6. E o dinheiro vem de onde? Isso aí... não tem verba de televisão. Não tem verbas, né? Então, por isso que eu achei interessante o trabalho também do Novo Hamburgo, né? Apostando, né, nesses jovens. Eu acho que um clube precisa começar com essa filosofia de trabalho, né? Mas também o mais importante é dar sequência nisso, né? Não apenas começar em um ano e daqui um pouco, no outro ano, começar a contratar tudo de novo, né? Contratar um jogador, tem que... E tem lógica essa política do Novo Hamburgo pelo seguinte, o que não é que sobre, eu utilizar a expressão errada, mas o que não há condições de ser absorvido pelo Internacional e pelo Grêmio de jogadores, e muitas vezes perdendo jogadores importantes, né, das categorias de base.
E Novo Hamburgo é próximo de Porto Alegre, quer dizer, passa a ser uma alternativa para que eles também venham jogar aqui, né? São José, aqui o Novo Hamburgo, Aimoré, enfim, é uma alternativa bem viável. Olha... E daqui a pouco, inclusive, para eventualmente surgir um negócio bom desse. Sim, o Novo Hamburgo está com uma base boa, né? Uma base confiável, sim. Olha, aqui quero que vocês analisem, né? O que diz aqui o Marcelo Lacerda, sócio colorado. Prezado REC, as laterais do Esporte Clube Internacional são preocupantes. E o que obriga os zagueiros a saírem do lugar. O Lindoso não é marcador como o Rodrigo Dourado. Mas está funcionando bem. Está funcionando. Encaixou bem, né? É que se a gente for olhar... mesmo a zaga saindo, não é o problema do Internacional, não é defensivo. Né? Eu acho que não é defensivo, o Internacional está bem defensivamente. E eu acho que o Bruno foi o melhor jogador do Inter nesses últimos jogos aí. O Bruno foi meu jogador, começou comigo no Juventude de Caxias, era da base do Juventude, ele era um meia, daí depois passou para lateral direito e agora ele está subindo. Eu acho que são poucos melhores que ele. Mas a valentia desse Bruno me chamou a atenção no jogo contra o Flamengo, né? Isso mesmo. Foi contra o Flamengo, que ele jogou bem. Jogou normal. Né? E o Wendel eu chamo de lateral sim, senhor. Né? Ele não gosta de linha de fundo, é um feijão com arroz. É, o feijãozinho com arroz. Não arrisca, né? É verdade. Mas já jogou menos também. Já jogou menos. Eu até gostei também da alternativa que o Inter usou contra o São Paulo. Heitor na direita e Zeca na esquerda, que era um pedido que se fazia, que o Heitor tinha jogado bem o Grenal, não jogou mais. Agora tu vê que nós estamos falando, todas essas hipóteses que nós estamos falando, revela a existência de um treinador, né? Porque tudo isso a gente podia estar falando e não ter visto, não ser atendido, não ter sido testado, né? Mas o Odair está conseguindo fazer isso. Com muita modéstia, com coisa, mas tem feito. Tem momentos que dá para apostar, né? Agora, num momento de decisão desse, aí já tá mais difícil, né? É esse time que está jogando e o Sobis deu letra para todo mundo no sábado à noite, né? Que quando ganha tá tudo certo, quando perde tá tudo errado. Eu até brinquei, ele tá com o Nikite. Porque o problema dele é só que o Nico é melhor que ele e vai jogar. O resto é jogar para cima. Mas ele tem o papel dele, né? Tem que ser, uma vez eu conversei com o Tinga, o cara vai avançando na idade, vai avançando na importância, mas tem o momento certo, entende? O Sobis tem o momento certo. Dependendo como tiver o jogo amanhã no segundo tempo, ele vai entrar e vai dar certo. É isso aí. Com segurança, com capacidade de aglutinar os outros, com capacidade de, daqui a pouco, comandar uma reação. Entende? É isso. O jogador tem que se conformar com o seu momento. Vou listar um exemplo aqui. No Internacional. Já tinha jogado Copa do Mundo. E seria titular de uma Copa América. Não foi titular de uma Copa América em 89. E foi reserva do Internacional em 92, vindo do Rosário Central. Se não me engano, foi do Rosário Central. Não, do São Lourenço. Silas. Ou quando saiu do Inter foi para o São Lourenço. Eu sei, Silas foi reserva do Internacional. A Copa do Brasil inteira. E jogou a Copa do Mundo, o Campeonato Mundial. Né? Em 86, com o grande Tele Santana. E aceitou a reserva aqui. Foi contratado, o Inter foi rebaixado e depois pagou, lembra? O Fernando Carvalho foi levar o dinheiro lá no Uruguai. Foi o Silas foi reserva. O Silas que era meio de campo? Jogou no Inter? Sim. Não sabia. Jogou no mesmo ano que jogou. 92. Depois eu acho. Ele chegou. Ele veio depois. Mas o cara tem que se conformar com a realidade. Né? Não adianta. O momento aquele era do Marquinhos. O Internacional na esquerda jogava ou com o Zinho ou com o Elson, fechando. Mas tem que saber exercer o papel. Eu acho que o Sobis foi uma baita contratação. Tá? Acho que foi. Um jogador experiente, um jogador que agrega. Não, eu estou dizendo, eu só me refiro à entrevista. Eu acho que ele até bem poucos dias ele era o melhor passador do Inter. Faltou consciência dele de saber que é isso aí. Não adianta. É assim a vida. Né? Vamos ver, por falarem é assim a vida, e agora o doutor Sigmund, que vai virar magrão agora, está observando as panelas Frigigold, que são simplesmente as melhores panelas do mundo. Hoje eu quero falar com você sobre qualidade de vida.
Você sabia que o óleo da fritura é o principal, é o grande causador do colesterol ruim? Do diabetes e principalmente das doenças cardiovasculares? Gente, qualquer óleo, quando você aquece a mais de 100 graus, este óleo se torna gordura saturada. Aí sabe o que você faz? Você mergulha o alimento nesse óleo e frita. O alimento absorve esse óleo, você acaba comendo esse óleo, essa gordura saturada que vai fazer mal para a sua saúde. É por isso que nós estamos trazendo para você as melhores panelas. As panelas da Friggold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Você vai poder fazer a carne, o frango, o peixe, o omelete, qualquer alimento que você imaginar, sem utilizar mais o óleo para você poder preparar o seu alimento. Ah, e a grande surpresa que a Friggold trouxe para você. Na hora da limpeza, você vai passar um papel toalha e pronto, tá limpo. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas. Então você não vai perder mais tempo na pia lavando panelas. Não é o sonho de toda dona de casa? Já imaginou ter panelas para você nunca mais precisar perder tempo lavando panelas? Olha só, o desconto autorizado pela fábrica era de R$200, mas quem ligar agora, atenção, nós estamos dobrando esse desconto, R$400 de desconto para você que ligar, 4003-4220, você vai receber todas as panelas, vai receber brinde especial e a sua parcela vai ficar bem pequenininha. É só você ligar 4003-4220, 4003-4220, você vai dar só um toquezinho e a Friggold retorna a ligação para você. Decidiu? Não quer mais usar o óleo? Quer ter mais qualidade de vida? Então liga 4003-4220. 4003-4220, não precisa comprar todo o estoque, viu, doutor? Duas ou três ali é para panela para a vida inteira. Leva o conjunto já. É, tem umas bem fundas assim. E tira a gordura da vida, né? Fazer o quê? Algumas mensagens aqui, Rec, no nosso Facebook. O Ronaldo pedindo um abraço para Sananduva. Primeiro é do Daronco. Tem críticas aqui falando sobre a arbitragem também, mas o Ronaldo pedindo um abraço para Sananduva. Tem o Lucas Hor dizendo para mandar um abraço para a terra do Gilmar Iser, Vera Cruz, que é de onde ele está assistindo o nosso programa. E tem um gremista aqui, vamos ver, o Rodrigo da Costa está dizendo aqui, ó, tá certo, quando é para o Grêmio é movimento natural. Eu vou te dizer o seguinte, Rodrigo, que é o que eu disse semana passada aqui na TV. Contigo a bronca. Eu vou dizer exatamente o que eu disse semana passada aqui na TV e o que eu disse ontem para o nosso amigo Carlinhos Zago. O argumento que faz com que o pênalti contra o Atlético não seja marcado... Já está palestrando, doutor, viu? Sim, eu disse aqui, disse pro Carlinhos Zago. Disse pro Carlinhos Zago. Vai ser o Paulinho Luz também estava junto. Eu acho que não vai ser árbitro, vai ser diretor da comissão de arbitragem. O Gaciba que se vai começar por cima, vai começar por cima. Começando pelo Luiz Moreira, então, né? Que nem diz o gringo, que ele vai chegar de líder. Vai chegar de líder, né? Mas eu comentei ontem com o Carlinhos, com o Paulinho Luz, com o Marcão Bobson e tudo mais. O argumento que faz com que não seja pênalti para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil é o mesmo que faz com que não fosse pênalti, o pênalti para o Palmeiras contra o Grêmio. O argumento é o mesmo. A análise é exatamente igual. Um braço esticado e um braço encolhido. A análise é igual. Isso é a mesma coisa? Na regra da FIFA, nos novos critérios da FIFA, é a mesma análise. Vai virar comentarista de arbitragem logo. Não, antigamente eram 17 regras, como diria o Silma, agora são 35 regras. Né? Mais ou menos por aí, mas o argumento é o mesmo. Então, quem acha que foi pênalti 1 tem que achar nos dois. Vamos conhecer um dos lugares mais paradisíacos da região sul do Brasil. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística.
Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Tá aí o telefone do Laíri, liga que vai sair negócio. O homem é bom de negócio e tem muitos terrenos ainda para você escolher, né? Depois vai construir a casa, já compra tudo pronto. Já voltamos. Fica próximo aonde, Lagoa? Não, a Lagoa Cortada fica na praia de Gaivota. Ah, certo. Balneário Gaivota, bem próximo a pertinho de Sombrio. Torres, Sombrio, Torres. Já voltamos. Estávamos falando aqui de Rodrigo Caetano. O Gilmar disse, joguei com ele e foi meu jogador. E o doutor Ciro perguntou, e jogava tudo isso? Craque. Porque ele é um craque na gestão do... E quando o Fernando do Inter quebrou a perna dele, que ele jogava no Brasil de Farroupilha, ele estava vendido para a Espanha. Para o Compostela. Que azar, hein? Isso mesmo. Para o Compostela. Não, ou sorte, porque ele começou a carreira bem cedo. É isso aí. Deus que me perdoe, né? Quebrar a perna nunca é ruim. Nunca é bom. Mas ele não perdeu, né? Não perdeu, até porque também foi para uma carreira mais estável, digamos assim, né? Porque o trabalho dele é reconhecido no Brasil inteiro. Gilmar. Essa gestão aí que o Inter tem, né, com o Rodrigo Caetano, isso aí também dá um suporte especial para o técnico, né? Eu fui já visitar algumas vezes o Rodrigo Caetano e eu vejo o contato que tem Rodrigo Caetano, Odair, comissão técnica. E isso ajuda muito. Por isso que o Inter está numa situação boa. Essa ligação entre jogadores, comissão técnica, treinadores, é muito importante. Isso. Olha aqui, ó. Boa noite. O critério não é estar com a mão colada ao corpo, porque o lance está com os braços abertos. Foi pênalti. Pergunta para o Dr. Sigma se ele pretende concorrer à presidente do Inter. Júlio de Canoas. Olha, como eu digo, eu sou colorado, para qualquer colorado é uma honra dirigir o seu clube, né? E um sonho. Eu estou há mais de 30 anos no Conselho Internacional e eu ocupei várias vice-presidências, vários cargos, então é claro que é um sonho. Mas eu não tenho nenhuma vaidade de ser presidente por ser presidente. Se as coisas se encaminharem de uma outra forma, se tiver gente mais capacitada que eu, que siga. Eu quero que o Internacional esteja bem. Não quero ver o Internacional onde já vi e avisei que estaria, né? Que aconteceria. Então, prenunciei essa situação. Isso eu não quero ver mais. O critério não é a mão estar colada ou não no corpo. É movimento natural ou antinatural, se há ação de bloqueio ou não há ação de bloqueio. Mas é impressionante. Não é. Mas tem que deixar claro pro telespectador. Não, acho que ele comeu aquelas regras. Tudo. Ele está se preparando para alguma coisa. Internacional realizou hoje um treinamento de reconhecimento do gramado sintético da Arena da Baixada. A equipe está definida para o jogo de ida. Amanhã, 9h30 da noite. Tendência óbvia que vai jogar Nico Lopes. Lomba, Bruno Moledo, Cuesta, Wendel, Lindoso, Edenilson, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes, com Paulo Guerreiro. Expectativa é de quebra de recorde de público na Arena da Baixada, que foi em Júnior Barranquilha e Atlético Paranaense, 40 mil e os quebradinhos. 40.300 e alguma coisa. E a torcida do Internacional conseguiu ingresso? Claro. 2.300, 2.400. Mesma coisa que terá aqui. No Grêmio, Leonardo Gomes teve um rompimento no ligamento cruzado posterior do joelho direito, vai passar por cirurgia, para por cerca de 3 meses, só volta em 2020. Se recuperando de lesão muscular, Léo Moura ainda vai levar 2 semanas para ficar à disposição. Galhardo, portanto, é o único lateral de origem no elenco, tem o Felipe, que é júnior, e tem também o Paulo Miranda, que joga por ali. Jeromel está praticamente fora do jogo de ida contra o Flamengo pela Libertadores e é dúvida para a partida de volta. Tricolor volta a campo no domingo, 4 da tarde, contra o Goiás na Arena. Parabéns ao Juventude, né? Não deu nem para sofrer, Gilmar. Jogou no Juventude, né? Eu fui técnico do Juventude. Foi técnico do Juventude. Isso, 2009. 2009 foi a época que houve um boato grande, né? Que eu seria o técnico do Grêmio. O bafo era forte. E foi forte, toda a imprensa gaúcha ligando. E quando eu cheguei em Caxias, foi um dia de treino, uma segunda-feira, os diretores me esperando. Não vai me abandonar agora, não vai me abandonar agora, não vai...
Não é só, meu amigo, se vier o Grêmio, eu sou obrigado. Tô com braços abertos mais que o Cristo Redentor. Quem é que foi pro Grêmio na época? Foi o Paulo Autori. Paulo Autori. O Paulo Autori. Mas estava bem forte. Tava bonito, foi bonito. Até tanto me ajudou, né, que eu fiz um novo contrato com o Juventude, me deixou bem, pelo menos. E era uma época boa do Juventude, hein? Já estava feio. Tá complicado. Nossas almas em festa saúdam este clube de real tradição. Na mais sã alegria se escudam, entoando essa marcha canção. Juventude, um passado de glórias. É isso aí, se fosse cantado seria melhor. Já voltamos. Oito horas, 15 minutos e meio, só portas. Conheça o lançamento do kit Porta Pronta. É um kit completo, não precisa de pintura. Você adquire a porta já com acabamento final, pronta para instalar. O kit Porta Pronta conta com folha de porta, jogo de batentes com borracha amortecedora, jogo de guarnições reguláveis, jogo de dobradiças já instaladas e a fechadura, que aí é um item opcional. Vá conhecer esse novo lançamento no showroom Só Portas, em Porto Alegre, na Protásio Alves 2103, ou em Gravataí, na Avenida Centenário 428. Informações via WhatsApp 99529-1926. Para você, amigo construtor, sempre descontos especiais. Construindo ou reformando é Só Portas. Isso, filme automotivo. Soluções para a estética e manutenção do seu veículo. Películas de controle solar e de segurança para vidros, envelopamento total ou personalizado. Proteção de pintura, polimentos, limpeza de bancos em tecidos e couros, higienização de dutos de ar-condicionado. Ligue e agende 30 21 23 23 ou WhatsApp 99583 9150. Sanar Farmácias, mais de 150 lojas Sanar em todo o estado. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. Peça seu cartão Fidelize, o programa de descontos da Sanar Farmácias. Até 70% de desconto para você. Tem mais uma premiação agora que vai sair de 5 mil para você que comprou na perfumaria e ganhou o cupom. Compra R$20 em artigos de perfumaria lá na Sanar e já ganha um cupom para concorrer também a um automóvel na sequência. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios e vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133, fache.com.br. Bem, ainda a respeito dessas subidas e não subidas, o São José e o Ipiranga, o Ipiranga estava na Série B do Rio Grande do Sul, e o São José era um time de bairro. Os dois são times afirmados nesse ano, né? Porque os dois beliscaram, né? Beliscaram subir para uma Série B nacional. Sim, Se não tiverem preguiça, vão chegar. O São José vem fazendo um trabalho como o Novo Hamburgo está tentando fazer agora, né? Já está há muitos anos, né? Trabalhando muito forte na base. Praticamente ele usa no campeonato, ele usa de 30% a 40% de jogadores novos sempre. E está sempre dando certo. E ele dá sequência no trabalho também, de todos os profissionais. Que nem o Jax, né? Já está há vários anos ali, né? O Chino Balbino ficou bom também. O Chino ficou 3 anos, Chino ficou 3. Então isso aí
passa muita confiança para o grupo e queira ou não queira, dá resultado. Tem aqui uma pergunta para ti, do André Bresciani, de São Leopoldo. Boa noite, Rec. Pergunta ao Gilmar qual o objetivo do Noia para 2020. Gauchão, Copa do Brasil ou Série D? O Gilmar responde já. É isso aí. 27 graus, será que está a temperatura? Não, está menos, né? Não, estava frio. 17. Estava frio, agora quando eu cheguei estava frio. 27 é o chuchuzinho que bota o ar quente aqui. Fica me sacaneando. 8h22. Gilmar, o que será do Novo Hamburgo para o ano que vem? Quais são os planos? Bom, não cair? Depois a minha contratação, né, foi para dar experiência um pouco mais para esse grupo de jovens aí que a gente está apostando, né, na Copa RS. Ficou comigo também o meu auxiliar técnico, que é era o técnico da Sub-20, né, para me auxiliar. E então a minha contratação foi para dar mais experiência dessa equipe e fazer com que a gente consiga novos jogadores aí para o futuro. É um dos objetivos. O segundo, mesmo sem esse investimento, né, que outras equipes estão fazendo, é chegar à Série D do Brasileiro ou Copa do Brasil. Eu vejo que, no momento, a direção tem mais ambição na Copa do Brasil. E quanto ao Gauchão, vai depender dos resultados, né, que acontecerem durante a Copa RS. A Copa do Brasil é grana, né? Primeira fase 500, segunda fase 600, já dá 1.100.000, né? Isso e aí mesmo. O Aimoré ganhou isso. Já dá um fundinho bom para trabalhar, né? O Juventude ganhou isso, o Aimoré ganhou. Terceira fase chega próximo de 1 milhão e normalmente na terceira fase joga já com um grande, né? Diga, Maurício. Algumas mensagens aqui dos nossos telespectadores. O Edirânio Francisco Bueno está dizendo que não digeriu a derrota do Grêmio para o Atlético, mas está aliviado por não estar na final. E quem jogaria amanhã com Léo Moura, Léo Gomes, no DM, Maicon também, o Jeromel também no DM e o Kahneman expulso. Teria muitas dificuldades. Se fosse Grenal, o Grêmio ia ser misto. Eu não entendi. Pipocou da final porque era o Grenal, é isso? Não, ele disse que jogar com um time descaracterizado daqui a pouco... ia ser pior. Quem tem medo. Que tinha muita gente defendendo essa tese, né? Que o jogo lá foi difícil, paralisou e não teve reação, porque o fantasma do Grenal ali na final assustou muito. Se eu não tenho contraponto hoje aqui, o Gilmar não vai fazer contraponto, né? O Gilmar não é colorado nem gremista, né, Gilmar? Jogou no Inter? Não sou. Torço para todos eles. Joguei no Inter em 92, né? Sou profissional. É isso aí. Não vamos ter escolha nesse momento. Não tem essa. Só quando se aposentar. Depois que eu conheci... Não, mas até depois de se aposentar é diferente, sabe? Eu torço para os gaúchos. Porque é uma... Por exemplo, o Falcão é um baita colorado, né? É um baita, mas assim, eu vejo como ele mudou quando ele começou a entrar no profissionalismo, ou de comentarista, ou de técnico. E vai mudando. O cara ameniza o coração. Acho que é um pouco como vocês na imprensa. É verdade. Entende? Tem uns que são gremistas, são colorados. É óbvio que vai ser uma coisa ou outra, né? Mas consegue fazer o comentário. Se não tiver controle emocional, não trabalha. É isso. Não trabalha se não tiver controle emocional. Salvo aqueles que são mais folclóricos, que daí vão lá desempenhar um papel, né? De ser um torcedor exasperado, enfim, etc, etc. A maioria consegue fazer o trabalho de análise, grandes profissionais que fazem, né? Eu gosto muito de ouvir o Guerrinha comentando o Grêmio. Entende? É um baita colorado, mas acho que é um bom comentarista. Gosto de ouvir. Faz uma boa leitura. O REC eu não sei o que é. Não, né? Mas ele comenta bem Grêmio. Comenta bem os dois. Eu sou da Portuguesa de Lagoa Vermelha. Eu sou do Cruzeiro, agora estamos em Cachoeirinha. Eu tenho camisa personalizada com o meu nome. E tem uma camisa do Fortes Livres de Mussum. Eu trouxe aqui, que eu ganhei. Ganhei. É um time que está existindo de novo, né? Fortes Livres de Mussum. Ganhei do Luiz lá da Bolas Adult. O Fernando Bresolin está dizendo que a gente não tem coragem de dizer que é o Atlético que vai ganhar a Copa do Brasil, mas eu não acho isso. É ele que está dizendo, agora apareceu um corajoso. Apareceu um corajoso. Eu acho que o Inter vai ser campeão. Achar, a gente pode achar tudo, né? Eu acho que o Inter vai sofrer para dentro. Eu acho que é um jogo difícil.
Os dois. Não é só porque tem gente que está dessa aqui. Não, se garantir amanhã, né, vem para cá que é favas contadas. 180 minutos, né? Alguns gremistas ficaram bravos comigo que eu disse que o Grêmio ia perder de 2-1 lá. Hoje eles me agradecem, que 2-1 teria classificado o Grêmio para 2 Grenais. Porque o Grêmio ia sem Maicon e sem Everton. Isso. Aí, o Flamengo, aí eu disse, vai perder de 2-1, vai marcar mal e vai ter pouco ataque. Mas vai fazer um gol. E não fez o gol. Eu vou te fazer uma pergunta, e esse Flamengo é uma coisa permanente ou é um episódio? Permanente, eu acho. É? Eu acho que vai ser. Mesmo pegando o Grêmio pela frente, depois de tudo que o Grêmio... O Flamengo queria jogar agora com o Grêmio. Lá na frente eu não sei. Tudo pode acontecer. Se lesiona o Arrascaeta, já está nivelado. Eu acho que o Jesus esse é um bom técnico, né? Chegou meio por baixo, mas conseguiu se... Eu não me lembro com quem foi o primeiro jogo comandado por ele, depois da saída do Abel, né? Mas, se não me engano, foi uma derrota. E ele estava sentado na Casa Mata ali, e os jogadores todos foram embora e nem cumprimentaram. Né? Eu me lembro dessa história. Eu acho que ainda tinha Foi contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil na Arena da Baixada, a estreia dele. Foi 1-1 o jogo. Então foi. Mas não saíram de campo nem cumprimentaram. Obrigado, doutor Sigma. Eu que agradeço. Grande abraço. Continue emagrecendo aí, tá bem na foto. Obrigado. Gilmariza, que dê tudo certo lá no Novo Hamburgo. Obrigado, vai dar certo. Um time que a gente gosta muito, né? E sempre muito bem tratado, e melhorou toda a infraestrutura, está construindo um campo do lado do outro agora. Teve um feito, campeão gaúcho. Campeão gaúcho. Foi um feito, né? O Everton Cury veio aqui, o Preto veio aqui, o Lauro veio aqui. E o importante é que as comunidades apoiem esses clubes locais, né? Porque eles dependem delas. Até amanhã.